E aí, pessoal, tudo bem? Tava aqui mandando um e-mail, a gente teve um problema com a conexão do YouTube. Esse curso ele ia acontecer lá no YouTube, enviei o link para o pessoal, né, que foi através de inscrição. Mas como eu tive esse problema de conexão aqui no YouTube, eu tive que transferir correndo aqui pro Instagram. E é o famoso, quem sabe faz ao vivo, né? A Nutri tinha feito tudo bonitinho, PowerPoint, é exatamente uma aula com... As dicas vão continuar todas legais, tudo, mas a gente não consegue passar aqui, né? Pelo Instagram, é todo o material que eu tinha colocado para vocês verem, infelizmente. Mas eu vou tentar gravar essa aula num outro momento também. E hoje, para o pessoal que já entrou, que já estava na expectativa, já estava esperando por essa aula, eu vou só esperar eles chegarem aqui. Eu recebi alguns e-mails, não tive como responder todos, mas eu consegui enviar um e-mail para todo mundo que estava inscrito, avisando que a gente estaria aqui. Eu vou só terminar de responder algumas pessoas aqui, um minutinho. Se vocês puderem mandar para os amigos de vocês, gente, esse curso é muito bacana. A gente vai estar falando de tudo, várias dicas de ouro mesmo, sobre saúde do cabelo, da pele, da unha, como prevenir o envelhecimento precoce, combater os radicais livres, né? A gente sabe que o envelhecimento ele é algo inerente, assim, é fisiológico, é de acordo com a idade, mas a gente tem como evitar com que ele aconteça de forma precoce ou acelerada, né? E a nutrição ela está bastante relacionada, né? Tanto ao envelhecimento precoce como a alopecia. E também a gente vai falar sobre celulite, que é um assunto muito bacana, muito interessante para a maioria das mulheres. Eu vou só aguardar um pouquinho para o pessoal dar tempo de vir para o Instagram. Eu espero que todo mundo que esteja lá na lista tenha Instagram, né? Que todo mundo se inscreveu para poder ter condição de ter acesso a essa aula. Claudineia entrou, coisa boa. Eu tô só mandando aqui, se vocês puderem agora, podem compartilhar, tá, pessoal, com mais gente, porque como veio pro Instagram, né? A Cida entrou, coisa boa. Como veio pro Instagram, pra gente poder acessar mais pessoas, porque a aula realmente ela tá muito bacana, só pra vocês não perderem o nosso assunto de hoje, tá? E ele é muito, hoje assim, é diferente das lives, né, normal, tanto é que foi programado em aula. Ele tem muito conteúdo, muita coisa. Já peguem o papel, caneta, para vocês não perderem nenhuma dica e a gente conseguir passar tudo. Infelizmente não vai ser dessa forma, né, como a gente programou em PowerPoint, em aula, toda bonitinha, mas o conteúdo vai ser o mesmo. A Nutri vai fazer de tudo para ter o mesmo, ou próximo, né, da mesma qualidade que teria lá nas aulas, tá? Então vamos lá. Sim, o tempo tá bem ruim, talvez seja um dos motivos, né, que a conexão caiu. Aí por isso que eu mandei o e-mail, não sei se todo mundo conseguiu ver, mas algumas pessoas já estavam lá perguntando, né, já tinham mandado e-mail, não consegui infelizmente responder todo mundo, mas foi uma conexão mesmo do YouTube. Então, assim, tudo muito programadinho, tudo muito lindo em PowerPoint. E agora eu vou tentar passar para vocês com esse susto que a gente teve aqui, né? Infelizmente não vai ter fotinha, não vai ter tudo que a Nutri preparou. Mas uma outra oportunidade a gente vai fazer bonitinho lá no YouTube, igual foi a de dezembro. Só tô mandando aqui, esperando o pessoal chegar mais um pouquinho, porque foi muito corrido. Eu tava lá agora tentando, já tinha feito a programação todinha, né? A gente lá no YouTube, a gente consegue agendar uma live para ser ao vivo, já tinha feito tudo isso, colocado o cronômetro, colocado a figurinha de capa, toda a arte direitinha feita, e aconteceu esse problema. Então é só para dar uma agitada na gente, pra gente ficar um pouquinho mais ansioso, mais nervoso. E agora ter que mudar a estratégia, né, de comunicação com vocês, mas vai dar certo. Vocês não vão se arrepender, que tá muito bacana o conteúdo. Deixa eu ver se alguém aqui respondeu esse e-mail. Deixa eu ver enquanto isso. Só se eu consigo mandar aqui para algumas pessoas. Já tinham perguntado, estava lá esperando. Sabac era uma, né, Sabac? Já conseguiu chegar aqui. Vamos lá.
Então, pessoal, eu vou adiantando o conteúdo, porque esse conteúdo ele tá um pouquinho maior do que a live, né, do que permite aqui. Então, pra gente não perder muito tempo e a gente conseguir deixar salvo para as pessoas que não conseguiram vir pra cá, né, a live é sempre um risco, né, no YouTube a gente tem certeza que consegue deixar salvo, né, o conteúdo, mas aqui é um risco. No Instagram às vezes cai a live, então assim, feliz quem tá aqui, né, conseguiu chegar direitinho. As outras pessoas eu espero que eu consiga salvar, porque infelizmente assim foi um erro, né, do sistema de conexão, não foi culpa de ninguém, para ninguém das pessoas que estavam inscritas, que tinham participado de todo o processo esse dia de hoje, não perca, né, não fica aí prejudicado por causa dessa transmissão. Então vamos lá, o que eu posso dizer para vocês, assistam até o final, para a gente poder explicar todo o processo relacionado à estética. Eu vou deixar a celulite por último, para a gente poder entender tudo que envolve a celulite, e a gente vai falar como melhorar. É a boa notícia que tem como sim melhorar, até evitar quadros maiores de celulite. Tá? Então, antes disso, eu vou começar mais pela parte da estética, que eu acho que tá todo mundo muito ansioso. A gente vai passar a celulite, claro que também faz parte da estética, faz parte do emagrecimento, ela engloba os dois conteúdos, mas tem partes que é mais relacionado só à estética, como cabelo, pele, unha, o envelhecimento precoce. Então eu vou estar adiantando esse, que eu sei que a maioria tá mais ansioso, né, para ouvir sobre esse tema. E depois a gente passaria pelos outros, tá? Eu coloquei, né, no início dos slides, vocês possivelmente já viram essas fotos rodando aí na internet, de pessoas que têm a mesma idade, normalmente são famosos que têm a mesma idade, e essas pessoas têm muita diferença em relação à característica do corpo. Eu vou tentar estar mostrando aqui para vocês, ó, para vocês verem melhor. Virar aqui um pouquinho. Eu consegui, olha que legal. Essas duas atrizes aqui, né, as duas têm procedimento estético, isso a gente não pode negar, é nítido, né, pelo olho, pela boca. Porém, elas têm uma diferença, né, em característica. Uma é mais envelhecida que a outra. As duas têm faixa de 50 anos. Essas outras duas também têm uma diferença muito grande, principalmente aqui em relação ao colo, tá vendo? Essa aqui é muito mais envelhecida que essa. Ambas também têm procedimento estético, a gente vê por aqui. Preenchimento, né? Então, vocês podem me dizer que essas duas têm diferença por causa da cor da pele. Algumas pessoas acreditam em realmente, né, a pele um pouco mais escura, ela tem a tendência a envelhecer menos, mais do que as pessoas que têm a pele um pouquinho mais clara. Mas aqui eu trago uma outra foto de duas atrizes que têm a mesma idade e uma da pele mais escura, mais envelhecida do que a pessoa branca, principalmente relacionada ao cabelo, à cor do cabelo. Essa daqui, ok, ela pinta, faz luzes, mas pelas raízes a gente dá pra ver que ela tá conservada, um pouco mais conservada, né? Ela tem uns traçozinhos de envelhecido aqui no colo também, e essa daqui tem uns traços mais voltados para bigode chinês, ou seja, não é tanto a questão da cor, né? Então, como que a gente previne esse envelhecimento? É sobre isso que a gente vai estar falando, tá? Durante todo o curso. E eu vou retornar a câmera aqui agora pra gente conversar melhor. E como evitar, né? Como evitar esse envelhecimento precoce, como melhorar a saúde do cabelo, das unhas. Então, é sobre isso que a gente vai estar nessa onda agora. Eu acho que todo mundo que está aqui no Instagram já me conhece, eu sou a Daisy Freitas, né? Sou nutricionista, e hoje a gente vai falar nesse curso sobre estética e emagrecimento. Durante o curso eu vou dar o caminho para vocês conseguirem emagrecer em média de 5 quilos durante os 21 dias. A gente também vai ter várias dicas de ouro, onde a gente vai falar sobre beleza da pele, do cabelo, das unhas e como prevenir esse envelhecimento que a gente acabou de mostrar algumas fotos. Então fique aí, pegue um papel e uma caneta, não deixe de pegar, porque vai ter muita coisa bacana para vocês anotarem de dicas muito valiosas, tá? Sobre essa questão do envelhecimento, o que eu posso usar, como eu posso evitar. Então eu selecionei algumas dicas assim muito importantes de prescrições que normalmente a gente dá em consultório para paciente quando está buscando mais essa parte da estética. Eu sei que quando eu falei que aqui eu vou dar o caminho para vocês,
Parece muito bom para ser verdade que um paciente consegue perder 5 quilos em média, até 5 quilos em 21 dias. Tinha colocado aqui para vocês algum depoimento, né, desses pacientes que conseguiram perder, e é possível sim. Aqui no meu Instagram eu ainda tenho, tá, bastante depoimento. Depois, como a gente teve que fazer essa transmissão diferenciada, eu vou tentar mostrar aqui para vocês. É só uma parte para vocês entenderem onde nós vamos chegar aqui. Então essa aqui é uma paciente, né, ela colocou aqui, olha, eu dentro de uma bermuda 38, nem tô acreditando. Essa aqui é a barriga dela e ela colocou, e fora a autoestima que dá, tava triste, só comendo. Fotinha de biquíni branco vai sair. Aqui são vários prints de paciente dizendo que tava comendo bem, um perdeu 4 quilos, outro perdeu 10 quilos. E aqui é um vídeo onde o paciente fala que perdeu 9 quilos. Como a gente está mudando o modo de transmissão, eu vou deixar para vocês assistirem depois, que inclusive eu tenho esse vídeo aqui também, tá? No Instagram, e eu vou pedir a vocês que depois assistam ele. Aqui também uma outra foto tirada com uma semana dessa outra paciente aqui, ó. Olha a diferença que deu em relação à cintura, né? E comendo comida de verdade. Então é possível, assim, comida de verdade que eu digo, comida saudável, né? Sem ter que inventar muito, sem ter que buscar outros tipos de alimento que normalmente nem fazem parte da rotina de vocês. O que é a diferença desses pacientes? Porque eles conseguem, você fica sempre achando, ai meu Deus, eu não consigo, o que eu tenho de diferente é minha parte genética, é minha parte hormonal. Na verdade, todos eles fizeram diferente e foram dar o primeiro passo e buscar esse emagrecimento. Essa foi a diferença. Na verdade, a maioria de nós, a gente está um passo, né, de ter um corpo dos sonhos, um corpo que a gente deseja, que almeja. Porque a gente precisa só dar o primeiro passo e daí a gente dar sequência, tá, pessoal? Agora vamos então finalmente dar início ao curso, que na verdade é um presente especialmente para vocês mulheres. A gente levou em consideração essa questão do mês de março, né, de estar comemorando, que foi no dia 8, o Dia Internacional da Mulher, e eu resolvi fazer esse curso voltado mais para estética, principalmente para valorizar mais a beleza feminina, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Pra gente começar, eu vou dividir com vocês uma história para vocês entenderem melhor. A gente vai começar pela parte capilar. Então a gente vai estar falando de saúde, né, capilar, e eu vou dividir com vocês essa história de uma paciente minha. Eu vou chamar ela de RA para vocês entenderem melhor, para a gente não expor, né, a paciente. Então, o que estava acontecendo com ela? Ela estava sofrendo com queda de cabelo, esteticamente já não estava legal, né, tinha uma falha bem assim na testa. Então estava incomodando ela bastante. Ela já tinha rodado em vários esteticistas, ela já tinha passado por alguns dermatologistas também e ainda não tinha conseguido solucionar o problema. Até que um dos dermatologistas falou com ela da questão da parte dela, né, que ela precisava olhar a alimentação, e foi quando ela me procurou. Ela não conseguia comer saudável também porque ela tinha uma vida muito agitada, trabalhava fora e, segundo ela, não dava para comer, comia fora e acabava comendo coisas que não deveria. Então, só para a gente entender melhor, quais que são as possíveis causas para uma queda de cabelo? Pode ser a falta de vitaminas, né? Vitamina D, vitamina A, biotina, vitamina C. Pode ser a falta de proteína, né? Os aminoácidos que estão todos envolvidos nesse processo de queratinização. Pode ser relacionada à parte hormonal, o tireoide, a testosterona, e também pode ser relacionada à disbiose intestinal, que é aquela questão, né, o intestino não está saudável, a gente está produzindo mais bactérias ruins do que bactérias boas. Pode estar relacionada ao ácido úrico elevado, né, pela questão de estar ali fazendo uma resistência insulínica periférica, e isso atrapalha, né, essa questão da produção da saúde capilar mesmo, e pode estar relacionada ao estresse oxidativo. E algumas pessoas, né, alguns estudos também correlacionam a genética. Porém, a genética a gente sabe que é uma parte modificável pelo estilo de vida do paciente. Não só na queda de cabelo, mas qualquer coisa. Se o paciente tem uma predisposição genética para ser obeso, ter uma predisposição genética para ter câncer, uma predisposição genética para ter menos massa muscular. Tudo isso é o estilo de vida dele, vai ajudar com que ele mude esse fator genético, né? Um fator genético não quer dizer que o paciente tenha que ter.
E no caso da alopecia, a mesma coisa. Se ele tiver um hábito de vida, né, com mais qualidade da alimentação, um hábito mais saudável, praticar exercício de uma forma saudável, ter todas essas vitaminas que a gente já citou aqui, a gente sabe que ele tem uma boa chance de não ter essa alopecia, essa queda de cabelo. Então, assim, só para vocês entenderem, o que vocês acham no caso dessa paciente que foi indicação de um médico dermatologista? O que faltava para a paciente RA para ela corrigir algo, né, da parte interna? Aí foi daí que a gente começou a investigação. O que a maioria faz normalmente, né? Eles buscam diversos tratamentos, muitas das vezes tratamentos muito caros, né, sobre saúde capilar, fazem aplicações e não corrige o que tem que ser corrigido. Foi até quando ela chegou num médico totalmente sensato e entendeu o que estava acontecendo. Tudo isso ajuda, tá, pessoal? Entenda, eu não estou criticando nenhum desses processos, pelo contrário, eles associados principalmente à boa alimentação têm um resultado muito legal. Mas o que a gente não pode é buscar a saúde pelo lado de fora e esquecer que a saúde capilar começa por dentro, não só a saúde capilar, mas como a da pele, tudo que a gente vai estar falando aqui hoje. Então, assim, usar um bom shampoo excelente, tratar com esses tratamentos estéticos, ok, muito bom, mas o que acontece se a gente não mudar a alimentação, não mudar o que precisa ser corrigido, principalmente em termos de vitaminas, né, todas essas que a gente citou aqui, em termos de desbiose intestinal, se a gente não corrigir tudo isso, a queda de cabelo dela vai melhorar? Provavelmente não, né? Vai melhorar por um tempo talvez, devido às aplicações, e depois ela vai voltar a ter problema, ela não vai sanar esse problema. E o que acontece a maioria das vezes? As meninas, né, passam babosa no cabelo, abacate, óleo de coco, e a alimentação mesmo é cupcake, são cookies, muito chocolate, muito doce, muito açúcar, e né, dentro mesmo, onde deveria começar a saúde, está se alimentando de uma forma muito ruim. E até tem um ditado assim que é babosa que lute para salvar o cabelo das meninas, porque na verdade elas estão comendo muita porcaria e por lá de fora mesmo passando babosa e tudo mais que elas acham que é super saudável. Como eu falei, assim, é importante também, mas vindo da alimentação, né, começando essa nutrição de dentro para fora, com certeza vai ser melhor. Então vamos ajudar essa paciente que a gente está chamando de RA a resolver o problema dela. Anotem, pessoal, essa dica é muito importante. Em termos de desbiose intestinal, saber se ela está com essa produção de bactérias, dessas bactérias ruins no intestino mais do que as boas. Tem um exame que é chamado INDICAM. Esse exame, ele avalia nessa questão da desbiose. A gente não só fica sabendo se o paciente está com desbiose, como também a gente consegue avaliar o nível, né? Se é desbiose grau 1, grau 2, grau 3 e assim. Então ele é muito bom para a gente poder olhar, né? Ter essa atenção voltada para a desbiose. No caso de desbiose, a gente corrige ela como? Com o uso de probióticos, né? Com cepas específicas, e também os prebióticos, são as fibras. E as fibras a gente, para melhorar essa cultura, né, bacteriana, as fibras a gente encontra elas aonde? Na alimentação integral, né, arroz integral, pão integral, boas fontes de fibra também são frutas, verduras, principalmente verduras de folha, né, o alface, que é o queridinho aí dos brasileiros, tem muita fibra. Então é muito importante que, além da gente fazer essa reposição, que é o probiótico, nós também possamos dar condições boas, né, para o meu intestino estar funcionando de uma forma legal, tá? Sobre a anemia, né, a anemia ferropriva, que é um dos fatores que também pode causar a queda de cabelo. O ferro, a gente encontra ele em grande abundância nas carnes, principalmente as carnes vermelhas, né? Vegetais verdes escuros, espinafre, couve, beterraba, leguminosas, como é o feijão, até muito conhecido por ter bastante ferro, né? E em relação à vitamina C, a vitamina C, além dela associada ao ferro, ela melhora o quadro da anemia. A gente também tem ela como um poderoso antioxidante, que é muito importante nessa questão da queda de cabelo. Para quê? Para combater aqueles radicais livres que eu falei lá atrás sobre o estresse oxidativo. E quais que são as boas fontes de vitamina C? Laranja, tangerina, acerola, goiaba, manga, né? Tudo isso é muito importante para a gente poder estar tendo uma boa ingestão de vitamina C.
Vitamina D, onde que eu encontro uma boa fonte de vitamina D, que até está muito em alta, não só pela queda do cabelo, mas pela questão da imunidade, né? Quando a gente pensa em pandemia, em contaminação, aí todo mundo pensa também na vitamina D. Banho de sol, gema de ovo, manteiga, peixes de águas profundas. Mas na verdade, a absorção da vitamina D, a gente acaba reduzindo ela com o tempo, né, com a idade. Então, muitos dos casos tem que ser suplementado. Nesse caso especial, né, da paciente RA, nós tivemos que suplementar até uma dosagem um pouco mais alta, porque pelos exames dela nós observamos que a vitamina D estava muito baixa. Um outro que é biotina, muito conhecido nesse mundo aí do capilar, né? Quando a gente pensa em suplementação já pronta de cabelos, não tem uma suplementação que não tenha a biotina. Eu até tô com uma pronta aqui, eu trouxe para vocês verem, vou mostrar ela sem mostrar o nome. Tem biotina. Você compra a biotina separada, você pode manipular ela junto com os outros suplementos necessários, então a biotina aí é a queridinha pro cabelo, né? E onde que a gente encontra ela sem ser suplementada? No amendoim, nas nozes, cereais, leite, abacate, banana, framboesa, são boas fontes dessa biotina. A vitamina B12 que a gente encontra em especial nos alimentos de fonte animal, né? Carnes, leites. Então, normalmente quando o paciente ele é vegetariano, vegano, ele já tem uma baixa, né, dessa vitamina, ele tem carência da vitamina B12, então é um ponto importante para a gente estar observando também. E a vitamina A, que também é encontrada principalmente em fontes animais, em especial as vísceras, né, fígado, coração, tudo isso tem bastante. Mas, Daisy, e a suplementação? Até agora você me falou de alimentação. No caso dela, foi necessário a gente suplementar muitas vitaminas, porque ela estava com uma carência, assim, legal, sabe, de vitamina, até porque ela mesma reconhecia que ela não conseguia se alimentar bem. Então, foi necessário a gente fazer essa suplementação, sim. Mas nem sempre, às vezes a gente corrige pela própria alimentação. Quando necessário, ela pode ser manipulada em doses específicas, ou existem muitas vitaminas, até os probióticos, né? Eu falei em cepas específicas, mas, por exemplo, isso aqui eu trouxe para vocês verem, um probiótico de farmácia pronto. Não estamos com todas as cepas, talvez, que você precise, mas é um recurso, né? E assim por diante, né? A forma de usar direitinho, tudo isso tem que ser prescrito, porque é individualizado, né? Eu posso te passar um suplemento sem saber da sua necessidade e você ficar com uma hipervitaminose aí de algum suplemento que também pode ser prejudicial. A falta é ruim, mas também o excesso vai ser ruim. E agora a gente vai passar para a parte do envelhecimento precoce, sobre aquelas fotos que a gente mostrou lá no início. E mais pra frente a gente vai estar falando da celulite, tá, pessoal? Eu sei que é uma curiosidade aí, mas a gente vai deixar um pouquinho mais pra frente, como eu falei lá no início, para vocês entenderem direitinho como que funciona, né, a parte da celulite, entender direitinho como que é a fisiologia dela, para antes disso eu preciso explicar essas outras coisas. O envelhecimento precoce está muito ligado a essa questão mesmo da qualidade da pele, né? Então, elasticidade, hidratação. E quando a gente fala nisso, uma das primeiras perguntas que eu recebo é em relação à suplementação do colágeno. Muito comum, todo mundo quer saber do colágeno. E aí, eu posso usar o colágeno? Como que é? Qual a quantidade que eu tenho que usar? Ele realmente vai melhorar o envelhecimento? Então, de fato, o colágeno ele é muito bom sim. Ele fortalece, ele hidrata, ele promove a elasticidade da pele. E na maioria das vezes precisa ser suplementado, principalmente relacionado à idade, né? A gente já tem uma produção endógena natural do colágeno, só que com o passar dos anos essa produção reduz consideravelmente. Então é por isso que na maioria das vezes a gente precisa suplementar sim, tá? E não é só o colágeno na saúde da pele, é isso que eu quero estar falando agora, mas como é uma pergunta que possivelmente já veio aqui na cabecinha de vocês já perguntando sobre o colágeno, eu vou aproveitar para poder falar, né, dos benefícios dele, que não está só relacionado à pele, mas também às dores articulares. Ele pode impedir a perda óssea, ele promove também uma saúde do coração e auxilia, né, na melhora da massa muscular, do ganho de massa muscular. Então ele, assim, não é à toa que ele é um queridinho, mas não estou dizendo aqui que todo mundo precisa do colágeno, a gente vai explicar mais pra frente item por item, tá?
O que acontece com o envelhecimento? É falta de algumas vitaminas e minerais também, tá? Então a gente vai estar falando de todas as vitaminas do complexo B. Eu espero que vocês estejam anotando, gente, porque se eu não conseguir deixar a live salva, a gente vai perder muito conteúdo. Vitaminas do complexo B, vitaminas do complexo E, vitamina E, que são os óleos vegetais, azeite, semente de girassol, amendoim, nozes, gemas, são umas boas fontes dessa vitamina E. O zinco, que tá ligado aí também ao chocolate amargo, inclusive vem a Páscoa aí, pessoal, pode apostar no chocolate amargo. Além de ser mais saudável, vocês ainda vão ter uma boa fonte de zinco para melhorar a qualidade da pele, prevenir esse envelhecimento precoce. As amêndoas, castanhas, camarão, feijão, grão de bico, tudo isso são uma boa fonte de zinco. O magnésio também é muito importante para a saúde da pele. E as boas fontes são bem parecidas com a do zinco, a gente acrescenta nesse caso a semente de abóbora. A vitamina C, a gente já falou lá atrás, né, quais são as principais fontes, e são os antioxidantes. Ela está aqui presente em relação à saúde da pele. Pessoal, quando a gente fala em pele, quanto mais antioxidantes presentes tiver, melhor é, tá? Então a saúde da pele está muito relacionada aos antioxidantes. E falar em antioxidantes assim, eu gosto de ser bem pontual em uma coisa. Nós brasileiros, a gente tem o melhor antioxidante que pode existir, que é o açaí. Ele, assim, incomparavelmente, ele é bem melhor que esses blueberries e todos esses berries que a gente acaba pagando muito caro por estar importando eles, né? Então, assim, dá um valor, gente, ao açaí. Mas quando a gente fala em açaí, que é algo assim brasileiro, algo nosso, a gente tá falando de um açaí natural, né? Esse açaí é cheio de xarope de guaraná e tudo. Ele continua com antioxidante, sim, mas não vale a pena por causa da questão do açúcar, ter muito açúcar, tá, pessoal? Então não seria tão interessante esse que é o normalmente comercializado nas sorveterias e outras coisas. Beta-caroteno. E uma dica pra gente saber exatamente, né, pra gente saber onde tem mais beta-caroteno, é a gente ficar de olho na pigmentação, aquela amarela, alaranjada, mamão, cenoura, abóbora, são boas fontes de beta-caroteno e importantíssimo para a saúde da pele. Coenzima Q10, né, que a gente encontra na alimentação, além da suplementação, ela tá tão queridinha quanto o colágeno que a gente falou, quanto o ácido hialurônico, né? Esses daí são os pontuais para a saúde da pele, mas a gente encontra sim na alimentação em nozes, frutas, vegetais, soja, os alimentos integrais, né? Pão integral, arroz integral, peixe, no amendoim. Vocês estão vendo, né, a importância do amendoim, por isso que muita gente usa essas pastas de amendoim, não é à toa, a gente vai chegar lá. Essa coenzima Q10, ela ficou muito conhecida, né, porque junto com o ácido hialurônico tiveram vários estudos comprovando a capacidade dela de reduzir esse estresse oxidativo que a gente falou lá atrás, relacionado à queda do cabelo, no item que a gente já passou, e agora a gente está vendo isso também relacionado à saúde da pele, prevenindo o envelhecimento precoce. Porque os radicais livres, né, que são produzidos nesse estresse oxidativo, a coenzima Q10 consegue trabalhar bem ali, tá? E aqui, claro, a gente não pode deixar de falar em saúde da pele sobre glicação e hiperglicemia. Hiperglicemia é quando eu como alimentos com índice glicêmico muito alto, pão de farinha branca, arroz branco, também doce, né? Claro, a gente não pode deixar de falar. Então isso promove, né, um aumento da glicose muito rápido, os picos glicêmicos muito rápidos, tudo isso atrapalha muito, né? É um dos pontos aí chave por causa da resistência à insulina, pela questão do meu envelhecimento. Então isso atrapalha no meu envelhecimento, isso promove um envelhecimento mais rápido da minha pele. Então é uma boa dica para a gente poder ficar atento, quem não quer envelhecer além do processo fisiológico, para a gente poder ficar atento e conseguir prevenir esse envelhecimento precoce. Eu não sei se todos vão concordar, né, mas a ideia é para eu deixar para falar para celulite mais no final, porque antes disso a gente precisa falar do emagrecimento, né, até para a gente entender todo o processo da celulite, como eu tinha falado lá atrás. E o emagrecimento é algo que parece assim que todo mundo já sabe que tem que fazer, mas na realidade mais de 50% da nossa população brasileira tem sobrepeso ou obesidade, né? Esse é um problema de saúde pública, o sobrepeso e a obesidade, porque assim boa parte da população sofre com isso.
E não é só um problema estético, aqui a gente está trazendo esse curso hoje relacionado à estética e o emagrecimento, mas vai muito além disso. A obesidade, né, ela é inflamatória, ela pode ocasionar outros problemas de saúde, como diabetes, hipertensão arterial, o próprio câncer, né, principalmente câncer de mama, problemas no coração, enfim, são vários problemas aí que a obesidade pode estar envolvida, o sobrepeso também. Então podemos concluir que não é tão simples assim, como todo mundo acha, obesidade, ouço falar o tempo todo, não quero nem mais ouvir falar. Então hoje eu vou estar trazendo para vocês mais os passinhos para a gente poder perder peso, eu vou dar 10 dicas para vocês, muito importante, e depois a gente vai vir no tão sonhado problema que é a celulite, né? Principalmente problema feminino, já que esse curso ele foi dado de presente aí para as mulheres. Vamos lá. Uma dúvida muito comum, que eu até gosto de citar aqui, muitos pacientes perguntam: Deise, eu consigo perder peso sem fazer atividade física? Consegue, ok. Mas então por que você fala tanto da importância de estar praticando uma atividade física, de estar se exercitando? Na verdade, assim, conseguir todo mundo consegue, a gente sabe que sim, é só fazer o déficit calórico, ok. Só que a atividade física, ela vai conseguir duplicar os seus resultados relacionados à perda de peso e também melhorar essa qualidade do seu emagrecimento, né? Você vai estar ali conservando mais massa muscular, se possível até fazendo essa transição, que é uma coisa bem legal, e perdendo percentual de gordura, melhorando um pouquinho ali a massa muscular. E você não vai ficar assim flácido, não vai ficar com aquele emagrecimento feio, afunilado, né? Onde perde muito, principalmente mulher, acaba perdendo quadril, bumbum. Então por isso que é interessante a gente estar fazendo atividade física, além de estar duplicando seus resultados. Mas o emagrecimento, ele realmente acontece, né, quando tem esse déficit calórico. A atividade física ela duplica porque ela aumenta mais o gasto energético, né? Mas com a alimentação a gente sabe que a gente consegue também. Então até aqui a gente já falou 2 passos, né, para o emagrecimento acontecer de uma forma legal. Não sei se vocês já perceberam, um é do déficit calórico, a gente reduzir o consumo alimentar. Claro, gente, que isso é dentro de uma taxa metabólica basal, não pode ser feito de qualquer jeito, senão tudo aquilo que eu acabei de citar sobre emagrecimento feio, que a pessoa fica flácida, vai perdendo quadril, tudo isso vai acontecer, vai ser inevitável, porque você vai estar perdendo mais massa muscular do que oxidando gordura da forma que deveria ser. Então eu vou dar aqui para vocês esses 10 passos, é um presente, na verdade um presentão para vocês, então não deixem de anotar aí para a gente conseguir conquistar esse emagrecimento de forma mais saudável. Assim, sem restrições malucas, desnecessárias, tá, pessoal? Eu sei que vocês já devem ter testado, tem muita gente que já deve ter testado muita coisa relacionada ao emagrecimento, vários métodos, sem orientações a maioria das vezes, tira muito carboidrato, ou faça o jejum desnecessário, enfim. E não teve sucesso, né? Então eu vou tentar trazer isso para vocês de outra forma, mais orientada, para que possa auxiliar vocês aí nesse processo. Acaba quando a gente faz essas restrições muito malucas, desnecessárias, que a gente acha que vai fazer muito bem para o emagrecimento, a gente acaba aumentando a nossa ansiedade, né? E também aumentando essa compulsão alimentar. A gente vê que não teve resultado, a gente fica mais ansioso porque ainda não trabalhou o que precisa ser trabalhado, que é a mente, e acaba depois descontando essa emoção na própria comida. Então o que eu perdi às vezes numa restrição muito maluca ali, eu ganho o dobro depois nessa compulsão alimentar. Então vamos lá: gengibre, pimenta preta, café, chá verde, alface. Anota aí, pessoal. Brincadeira, vamos lá. Isso é só pra distrair, porque é uma das coisas que as pessoas ficam achando, que esses alimentos de forma isolada, eles vão melhorar o meu processo de emagrecimento. Na verdade não vão, não é uma coisa só. O emagrecimento ele não parte do princípio de eu comer uma alimentação específica e ficar usando aquilo por muito tempo, tá? É um conjunto, né, de tudo que eu como durante o dia. Então o primeiro passo que eu acho que vocês devem ter em mente, eu até fiz um post sobre isso esses dias, que é qual ou quais motivos você precisa para poder perder peso. Então isso é legal vocês anotarem. Se quiser comentar aqui, pode comentar, quem for mais tranquilo em expor. Agora é importante vocês anotarem no papel e ter isso em mente. Qual que é o motivo? Por que eu quero emagrecer? Eu quero emagrecer só porque eu quero ficar bonita, eu quero emagrecer porque eu quero ter uma saúde melhor, uma qualidade de vida melhor, eu quero emagrecer para eu conseguir correr com o meu sobrinho, com o meu neto, com o meu filho.
eu quero ter saúde para poder cuidar desse filho, né, ter mais tempo de vida. Então anota assim, sejam bem sinceros com vocês em relação a isso, tá? Vocês vão anotando, eu vou falando, porque pelo tempo da nossa live, a gente não vai poder estender muito tempo. O segundo passo, a gente já falou, que é mexer, né, fazer uma atividade física. Não importa, gente, qual exercício você vai fazer. Não existe somente um tipo de atividade física que seja ideal, né? O pessoal fica, musculação, é HIIT, é aeróbico, enfim. Você tem que fazer, o melhor tipo de atividade física é aquele que você vai ter constância, que você vai ter prazer em fazer. Então não adianta você fazer uma coisa por fazer forçado. Se você gosta de dançar, dança. Se você gosta de pedalar, pedala. Busca aquilo que te dá prazer, que você vai poder associar a necessidade de estar exercitando com algo que você tenha prazer, tá? Tem alguns estudos que falam que o melhor é musculação, porque você aumenta a massa muscular, queima mais caloria, a massa muscular demanda de mais energia. Tem estudo que fala do aeróbico. Então assim, o ideal é você fazer aquilo que você vai ter constância, que você vai ter prazer, que você vai continuar fazendo e não vai fazer só por uma semana e depois abrir mão, tá? O terceiro passo, nunca, jamais perca massa muscular. É o que a gente está falando ali desde o início do processo do emagrecimento. A massa muscular ela é muito importante, até acabei de citar, porque ela também demanda, né, de mais energia, isso favorece o emagrecimento e é a parte mais saudável do nosso corpo. Então a gente tem que ter ela, assim, nunca a gente pode perder ela em emagrecimento nenhum. A gente tem que tentar preservar ela o máximo que a gente conseguir para não ter essa perda da massa muscular. Quarta dica, consumir bastante conteúdo, parar e escutar, igual vocês estão fazendo aqui hoje, né? A gente estava com aquela outra lista lá de inscritos, mas infelizmente aconteceu isso, tem um pessoal entrando por aqui ainda, que estava inclusive lá na lista. Mas o que a gente tem que fazer é consumir conteúdos bons, né, de profissionais. Na internet tem muitos profissionais bons que dão conteúdos, a maioria das vezes de graça, né, para a gente poder estar sendo orientado por pessoas que entendem, né? Eu sei que tem assim, algumas pessoas que seguem, não mal nenhum nisso, alguns blogueiros que não têm conhecimento técnico nenhum, mas está ali dando dica. Nutrição é um assunto muito popular, a maioria de pessoas gostam de dar um pitaquezinho, mas tem um filtro assim para saber o que vocês estão escutando, o que realmente vale, qual o conhecimento que essa pessoa tem, né, para poder estar ali passando isso para vocês, porque a maioria das vezes eles falam muita bobeirinha, né? Como tem também profissionais, infelizmente, mas a maioria são profissionais muito confiáveis, tem muita gente boa, né, na internet. Então esse é um outro passo, parar e escutar. Quinta dica, parar de ouvir aquela vozinha que fica na sua cabeça. Deixa eu comer só mais um pedacinho. Agora eu já saí da dieta, o que tem? Vou comer hambúrguer, vou comer pizza, vou acabar com o meu dia. Essa vozinha na cabeça de vocês, gente, não é vocês atuando. É o que a gente chama de pensamento sabotador, o que está atrapalhando vocês na maioria das vezes de emagrecer. Às vezes vocês começam bem a semana, começa a segunda-feira, fazendo tudo direitinho, depois vocês dão uma escapadinha, aí ao invés de ter um equilibrinho, vocês falam assim, não, agora que eu já comecei a comer esse pudim, vou terminar de comer ele, né? Vou comer ele todo, por exemplo, vou dividir com ninguém, e assim vai, né? As pessoas vão se deixando cair por um pequeno deslize, e no emagrecimento, principalmente quando a pessoa está começando, às vezes é normal ter esse deslize, tá? Então esse pensamento, essa vozinha que eu quero que vocês parem de escutar, para o caminho ficar mais fácil, vocês vão ver que vão ficar muito mais fácil. Sexta dica, tenha um sono de qualidade, o mínimo de 6 a 8 horas por dia, né? Isso que a gente chama de higiene do sono. Por quê? Quem dorme pouco tem mais dificuldade de perder peso. Isso está relacionado à produção dos hormônios mesmo. Cortisol, né? A pessoa acaba, devido ao aumento do cortisol também, acaba aumentando o desejo por coisas mais gordurosas, mais doces. A pessoa fica mais irritada durante o dia, mais irritado, ele tem mais compulsão alimentar. Acaba virando um ciclo, né? Então, o sono de qualidade ele faz muita diferença no processo do emagrecimento. E a gente sabe também por diversos estudos aí que aumenta a pessoa que dorme pouco, que não tem esse sono de higiene, ela aumenta essas circunferências centímetros, principalmente da parte abdominal, que é a parte entre as vísceras, né? A pior gordura que a gente pode ter, que é a mais perigosa. Então, dormir bem ajuda tanto na perda de peso, porque promove a regulação desses hormônios que a gente estava falando, a relação com a fome, por causa da grelina, da leptina, além de reduzir os níveis de cortisol
E tá, aí vocês podem me perguntar, Deise, mas eu tenho dificuldade de dormir. Tem algum alimento que ajuda a melhorar o sono? Eu vou te citar alguns, né, como a banana, leites derivados, que são boas fontes de magnésio, também há umas boas fontes de triptofano, linhaça, couve, tudo isso ajuda a melhorar o sono. Além dos chazinhos, né, chazinho de camomila, a questão de ir para a cama sem estar usando o celular, reduzir a luz, tudo isso vai te ajudar a melhorar, né? É uma correção e tem que ser feita mesmo, tá, pessoal? Mas é aos poucos, talvez nos primeiros dias você não vai conseguir, não se estresse com isso, mas é algo que vale a pena estar ali lutando, estar buscando, tá? O sexto item é o estresse. Quanto mais estressado a gente sabe, a gente tem dificuldade de ver essa questão da saciedade, de perceber a saciedade, né? A maioria das pessoas tem uma rotina muito agitada, hoje em dia, principalmente com essa questão de home office, né? As pessoas estão trabalhando com esse prazo mais apertado no trabalho, muita ansiedade, cheio de compromisso, e o estresse, ele é um inimigo do emagrecimento. Então a gente tem que parar para pensar como que está sendo essa vida aí, né? Não é muito raro, né, quando a pessoa está estressada, sentar na mesa e devorar tudo, sem prestar atenção ali, sem ter aquela atenção plena que ela precisa na mesa, para estar olhando o que ela está comendo, sem perceber os sinais do corpo, assim, eu já estou saciado. Então isso também é muito ruim na questão do estresse, tá? E a gente acaba gerando essa compulsão alimentar, né? Porque come muito, não mastiga, não dou o sinal ali que estou saciado. Quanto mais eu mastigo, eu sei que é um processo fisiológico, que a gente vai, pelo ato, né, mecânico de estar mastigando, a gente vai mandando mensagem para o nosso cérebro dizendo estou saciado, e isso não acontece num caso de ansiedade, que a pessoa senta ali na mesa sem ter essa atenção plena ali o que ela está comendo. E acaba virando, né, essa bola de neve. Eu mais estressado, durmo menos, e assim a gente vai entrando num ciclo, né, muito ruim. Então, pessoal, acalma, respira, sempre quando for sentar na mesa para alimentar, dá atenção ali, desliga celular, desliga a TV, parece algo banal da gente estar falando sempre, mas é o que vai fazer a diferença. Prestar atenção na mastigação, quantas vezes eu estou mastigando, busca apoio nesse sentido, né, se é muito estresse, muita ansiedade, pratica meditação. Eu adoro a meditação como recurso, né, para melhorar a ansiedade. E a gente vai agora para o oitavo item, depois que a gente falou muito do estresse, que é a questão da ingestão de fibra. Nós, brasileiros, né, tem vários estudos já falando isso, que a gente consome muito menos da necessidade, né? Normalmente nossa necessidade está em 30 gramas e a gente consome menos de 15 gramas por dia. E onde que estão essas boas fontes? A fibra é importante para o emagrecimento, porque além dela fazer da gente ter um bom funcionamento intestinal, ela faz com que o alimento passe muito mais rápido, né, pelo trato gastrointestinal, evitando que a gente absorve muito outras partes da alimentação, como carboidrato em excesso, gordura em excesso. Então a gente não absorve tanto quando a gente tem a ingestão próxima ali da fibra ou com fibra, alimentos com fibras. Eu espero que vocês tenham entendido dessa forma, assim, né? A gente absorve menos do que absorveria se não tivesse a presença da fibra. Então, quais alimentos que são ricos em fibras? A gente já falou lá atrás, quando a gente estava falando, vocês devem ter anotado, quando a gente estava falando da saúde capilar, que são os alimentos integrais, né? Pão, arroz, frutas, verduras de folha principalmente. Só que não adianta a gente ter uma boa ingestão de fibra se a gente não tiver uma boa ingestão do líquido. Eu sempre bato na mesma tecla, eu sou até chata com meus alunos com relação aos líquidos. Então, principalmente a água, né? A gente precisa ter essa boa ingestão de água. Essa é a 9ª dica. E o 10ª e última dica para a gente poder conquistar, né, esse emagrecimento legal, esse emagrecimento saudável, a gente evitar o excesso, né, de açúcar e frituras. Isso a gente pode falar bastante, assim, algo muito banal, mas a maioria das pessoas não consegue ainda ter esse conceito, não consegue parar ali. Uma dica que eu vou dar para vocês é muito importante, vocês anotarem, tipo uma agenda. Quantas vezes eu comi doce nessa semana? E depois você faz da fritura. Vocês vão ver a quantidade que vocês estão comendo, que é muito maior do que a gente para poder imaginar. E daí vocês começam a criar rotinas para estar ingerindo menos. Por exemplo, se eu não consigo ficar sem comer doce todos os dias, eu posso passar a comer um dia sim, um dia não. Aí assim a gente vai se reeducando e retirando aos poucos, tá? Então é uma dica bem legal. Mas eu sei que algumas pessoas que estão aqui gostam de um acompanhamento, né, profissional, que gostam de participar de grupos de pessoas que estão com o mesmo objetivo.
E é por isso que eu criei o método 72 possibilidades, que ele tem várias receitas deliciosas. Tem muitas das minhas alunas aqui, né, já estão por aqui. Que bacana, tem pelo menos umas 4 aqui. E que são fáceis de preparar, que estão no dia a dia. Vocês podem comentar aqui, tá, alunos? Aproveitar que a gente está na live do Instagram, falando sobre o método. Que tem vários incentivos em várias áreas, vários desafios. A gente conta com psicólogo, a gente conta com atividade física. Eu fechei contrato com a Academia Zinibori, então a gente tem atividade física para fazer em casa, principalmente em tempos agora, né, de pandemia, onde a maioria das academias não estão abertas. Então esses personagens, eles deram aula pra gente, estão todas gravadas no programa, aulas muito legal que você executa aí no conforto de sua casa, com máximo aí de 21 minutos, e tá dentro desse projeto, tá? Além disso, tem o acompanhamento, a mentoria toda comigo. A gente faz um emagrecimento escalado, né, e eficiente, onde você não vai mais sofrer com efeito sanfona. Várias receitas de doces fitness, receitas salgadas, muito gostosas, todas muito rápidas de fazer, preparos bem rápidos, foi dessa forma que eu selecionei. E a forma como o curso ele é totalmente online, né? As vagas estão abertas, a gente vai começar a abrir hoje. Antes, pessoal, a gente vai falar só da celulite, tá? Antes de eu falar mais sobre o curso, a gente vai estar falando da celulite, que foi o assunto que eu prometi para vocês. E vocês recebem normalmente o acesso instantâneo, né? Entrou no grupo, a gente faz uma aula inaugural que vai acontecer semana que vem, né? Vai ter uma semana aí o pessoal se inscrever. As vagas sempre muito limitadas, porque eu não consigo dar assessoria para muita gente, grupos muito grandes. Então eu vou avisando você está acabando, se não tá, como que tá. E a gente acaba fazendo vários cardápios, né? Lá tem os cardápios que são mais eficientes, com opções melhores, inclusive de saladas. Dentro também tem um bônus. Depois a gente vai estar falando um pouquinho melhor sobre o curso. Eu vou deixar para falar mais no final para vocês, porque a gente já vai para o assunto da celulite. Mas tem vários bônus, como um e-book de um curso que eu só dou ele no modo presencial, que é o Culinária Fitness Express. Então vocês ganham um e-book desse curso. Vocês ganham um e-book também sobre salada. Vocês ganham também um e-book. Depois eu vou passar, tá, Paloma? Eu tava lendo o assunto aqui. Vocês ganham vários bônus que tá lá na inscrição. E os 6 primeiros inscritos, porque tem uma turminha que já tinha me pedido o desconto que eu dei o ano passado para a primeira turma, que era um desconto de R$200. Aí o que eu fiz para essas pessoas, né? Eu deixei, não essas específicas, eu deixei aberto. As 6 primeiras pessoas que tiverem acesso ao programa, elas vão ter esse desconto de R$200. Já tá lá, a plataforma já vai entender os 6 primeiros e depois disso a gente volta ao valor normal. O que é esse valor, Deise? Olha só, a gente pensando, vamos fazer um cálculo bem simples aqui antes da gente ir para celulite. A gente tem acompanhamento comigo, por 1 ano esse acompanhamento. A minha consulta, né, todo mundo já sabe, é R$280 e os acompanhamentos também são similares. E se a gente fosse pensar dessa forma, a gente teria aí um custo anual, né, pra gente pensar em ano, a gente teria esse custo aí anual de R$3.000 e poucos. A gente tem a psicóloga que dá várias aulas de inteligência emocional. Essas aulas estão também lá todas gravadas no programa. A gente tem que pensar, a gente tem atividade física. Então, se a gente colocar tudo no pacote, você pagaria aí academia durante 1 ano, todos os outros profissionais que são pilares, né, no emagrecimento saudável, a gente teria uma média de R$5.000 tratamento todinho, que é o que já tem no ano. Só que o programa, ele não custa isso, né? Eu até fiz aqui o cálculo, mostrar para vocês. Ele custa muito menos nem a metade disso, tá, pessoal? Na verdade, se a gente parar para pensar, ele dá um cálculo aí de 70 e poucos mensal, né, com esse desconto aí que a gente tem. Esse 70 e poucos mensal você não leva nem só para família para poder comer pizza, sei lá, talvez pague, né, só a mensalidade da academia. Então a gente fez tudo isso nesse pacote, de parcela inclusive em 12 vezes, tá? E o curso vai abrir a inscrição hoje. Se vocês quiserem, quem quiser acompanhar a mentoria, tem uma turminha que já estava pedindo. Eu abri a última turma, foi só lá no final de janeiro, né? E agora eu já estou abrindo essa turma, tá? A inscrição por
7 dias, a próxima turma provavelmente a gente vai abrir daqui 6 meses, porque a gente já está com a turminha um pouco maior para conseguir dar conta de acompanhar todo mundo, tá, pessoal? Então vamos lá, deixa eu só adiantar aqui um pouquinho no que a gente tinha falado. Uma outra coisa que é muito simples também, e se você quiser entrar no programa, ele tem uma garantia total, tá? De 7 dias aí. Caso você entrou, achar que o programa não é para você, que ele não serve para você, que você não vai conseguir acompanhar, a própria plataforma é só mandar um e-mail, manda um e-mail para mim, para minha equipe, que a plataforma devolve o dinheiro todinho, tá, pessoal? Preto no branco, não vai te perguntar o porquê você quer sair, não tem nada disso. É uma das características para a gente dar essa garantia, né, que o serviço seja realmente de qualidade. Eu tenho certeza que todo mundo que tá lá vai gostar. Todo mundo que está nunca teve a devolução até hoje, nenhum produto. Todo mundo entrou, gostou, todo mundo está tendo muito resultado, isso é muito bacana, né? A maioria está tendo muito resultado e é uma satisfação, assim, poder trabalhar, né, em grupo dessa forma. Depois de ouvir isso, né, a gente tem 3 caminhos: continuar como você está, insatisfeito com o seu corpo, e mais uma vez deixar a sua saúde pro lado de lá, né, como não é prioridade. E tentar fazer sozinho, que você já está tentando e até hoje não deu certo, correr o risco de mais uma vez você cair nesse efeito sanfona. Ou tomar uma grande decisão, que é você entrar no programa acompanhado, com os amigos, com todo mundo com o mesmo objetivo, tá, pessoal? E tudo isso eu falo, que eu gosto de falar, que sempre tem pão, tem arroz, tem feijão, tem alimentos que são essenciais, né? A maioria acha que tem que cortar, mas no programa a gente come comida de verdade, sem restrições malucas. É tudo dentro de um objetivo, tudo muito bem programado para a gente não ter essa perda aí, inclusive da massa muscular, e a gente ter esse processo do emagrecimento contínuo, sem ficar voltando o peso, né? Porque a gente aprende assim, sem esforço nenhum, em brincadeiras, em desafios, a mudar o estilo de vida, e isso vai criando, né? Vai aumentando na nossa cabeça. Então é muito legal a forma como conseguimos colocar isso no programa. Vamos agora então, o link, tá? Deixa eu só avisar para vocês, que talvez vocês ficam perguntando depois, o link do curso, ele tá aqui na minha bio, acho que o Pedro já colocou lá. Aí quem tiver interesse em ser um desses primeiros, até para conseguir esse desconto aí de R$200, é só correr lá, se inscrever, o próprio programa vai reconhecer os 6 primeiros e vai manter o desconto, tá? Que é o que tá lá. A Claudineia tá falando, é nossa aluna, ela tá dizendo que o curso é nota 10. Poxa, Claudineia que é nota 10, gente, ela perdeu muito peso, tá muito bacana o desempenho dela. Depois eu vou passar o passo, tá, Paloma? Eu vou tentar deixar, na verdade, o curso salvo, mas eu te passo isso depois por mensagem. Então vamos lá, pessoal, agora é o assunto mais interessante. A aluna falando, obrigada pela recomendação. Vamos ao assunto mais interessante, que é a celulite, que tá todo mundo aqui aguardando, né? O pessoal pediu muito quando eu abri a caixinha perguntando o que vocês recomendariam. Já estava prescrito, né? Até porque a gente está fazendo curso para mulher, então o pessoal ficou bem curioso em relação à celulite. Eu vou dar uma corrida aqui, mas vocês anotam rapidinho para tentar que essa live não caia quando der o horário, pra gente deixar salvo para os outros colegas também conseguirem ver. Então vamos lá. A principal causa, né, da celulite é o aumento do estrogênio no adiposo, porque ele aumenta a lipogênese, causando macros e micronódulos. O que eu quero dizer com isso? O estrogênio, que é um hormônio predominante em nós mulheres, que também está associado à flacidez, ele atrapalha muito essa questão da celulite, né? Basicamente por conta dele que nós mulheres temos mais celulite do que os homens. Não quer dizer que os homens não tenham, mas nós temos, né, consideravelmente aí comparando, né, as mulheres com os homens, um número de celulite muito maiores. Então, como que a gente observa essa questão da celulite e da parte fisiológica, né? Tem um exame de sangue que ele é muito aconselhável, que ele é chamado o índice de aromatase, que é o AROM. Então ele é feito através do cálculo, que é uma divisão do estradiol e da testosterona. Então precisa dividir isso. Se o meu número
tiver entre 50 e 100, ok. Se tiver acima de 100, quer dizer que eu estou aromatizando. Resumindo, eu estou aumentando meu percentual de gordura e ganhando mais celulite por conta dos meus hormônios que estão desregulares. Por isso que eu faço a divisão de um hormônio com o outro, tá? Mas Daisy, como eu faço para tratar minha celulite e evitar que eu desenvolva mais celulite? Tem como? Regra básica, tem como sim, tá? Ficam felizes, isso é não tão tranquilo de tratar, mas é possível tratar. Eu não digo que é tranquilo, porque senão a maioria seria ok, né? Não teria nenhuma mulher com celulite mais. Mas tem como tratar sim. E a regra básica, né, que vai ser a minha primeira dica aqui pra vocês, é quanto mais massa muscular, músculo, aquilo que a gente tá falando o tempo todo, eu tiver, consequentemente eu vou ter menos flacidez, menos serão os meus espaços, né, prebióticos para que eu tenha celulite. Da mesma forma, quanto mais tecido gordo, adiposo eu tiver, mais celulite eu vou ter. Então essa é a regra básica, né? A composição corporal. Quem tem mais celulite? As pessoas que têm um teor. Às vezes, gente, eu tô falando de tecido adiposo, gorduroso, eu não quero dizer só aquelas pessoas que estão acima do peso, não. É muito comum a gente ver o falso magro, né? A pessoa que é aquela magra, você olha pra ela, ela é magra, mas você olha, por exemplo, a perna assim, tá muito cheia de celulite. Por quê? Porque ela tem pouca massa muscular e tem mais tecido adiposo. Então isso é comum também acontecer, tá? Então é uma dica aí pra vocês. A primeira dica relacionada à celulite, eu tenho que melhorar a composição do meu corpo, melhorar a minha massa magra. Além disso, por conta dos xenobióticos, né, que são eles acabam sendo receptores pro androgênio, que é esse hormônio que eu falei que é mais predominante em nós mulheres. Ou seja, a gente tem que combater esses xenobióticos que são que a gente consegue pela má alimentação, enfim, a gente tem que desintoxicar, porque ele acaba intoxicando. E como que eu faço esse processo de desintoxicação? Além de existir, né, vocês devem conhecer dietas detox, vários protocolos detox, no geral o que a gente tem que pensar em aumentar mais a minha quantidade de água. O chá verde, ele é excelente para desintoxicar, o chá branco, né, que é a Camellia sinensis, clorela, cúrcuma, romã, óleo de peixe, biomassa de banana verde, que inclusive ela tá lá no nosso programa também, a gente tem um e-book só sobre biomassa de banana verde, com várias receitas bacanas, doces, salgadas, risotos, brigadeiro, tudo com essa biomassa que assim é fantástica, gente, o efeito dela é perfeito. E é uma coisa fácil de combinar, como vocês viram, eu citei aqui, pode ser no doce, pode ser no salgado, e que fica muito gostoso, porque não tem um sabor, né, e tem bastante fibra, então é excelente. Enfim, né, existe esse protocolo detox, o gengibre também ele é muito conhecido no protocolo detox, que ele consegue fazer essa desintoxicação. Também existem cepas de probióticos específicos que a gente pode prescrever nesse caso de celulite, né, níveis aumentados de celulite, é uma outra questão para a gente investigar, que é a desbiose intestinal. E claro, reduzir o excesso de açúcar, de gordura, para a gente poder melhorar esse perfil lipídico. Resumindo, o emagrecimento, mais uma vez, ele veio aqui, por isso que a gente deixou esse assunto por último, para antes a gente falar do emagrecimento e depois vocês entenderem como a celulite, ela pode estar mais presente ou não, como a gente vai manter, né, esses níveis de estrogênio mais reduzido, para a gente poder reduzir esses nódulos que são as celulites tão indesejáveis, né, que aparecem inclusive em fotos. Mas enfim, a gente tem como reduzir ela, a notícia boa é essa. Então, quais que são os passos? Vamos resumir aqui. Eu aumentar minha massa magra, reduzir meu tecido adiposo. Eu também olhar a questão da minha desbiose intestinal, né? E se necessário for, a gente pode pedir esse exame também. E uma outra parte é a fazer essa desintoxicação, né? Essa liberação dessas coisas tóxicas que acaba indo também, né? O tecido adiposo, ele é como se fosse uma esponja para essas coisas. E a partir daí, ele começa, essas partes tóxicas, né, que ficou lá como se fosse uma esponja, acaba sendo receptor para aumentar mais esse hormônio que também não pode estar muito alto.
tá, pessoal? Então o tema nosso ficou por aqui. A gente está acabando hoje a aula de hoje. Eu espero fazer ela num outro momento para vocês, com os slides, conforme foi programado. Desculpa essa questão da ocorrência, né, da conexão com o YouTube, mas pelo menos a gente conseguiu transmitir por aqui. As pessoas inscritas, né, não deu aqui nem 10%, conseguiu estar aqui presente com a gente, por isso que eu vou encerrar, tô correndo um pouquinho, para encerrar bem rápido antes que a live acaba, para eu conseguir depois transmitir pelo menos essa aula do Instagram para todo mundo. Pessoal, obrigado pela presença, beijo grande no coração, muito bom ter vocês aqui essa noite, tá? Com a Nutri, participando dessa aula. Espero que vocês tenham anotado, que vocês tenham aproveitado o conteúdo, tenha tirado um pouquinho da dúvida de vocês, que às vezes fiquei na cabecinha, sobre suplementação, tá? Sobre qualquer dúvida relacionada a essa aula de hoje, vocês podem mandar uma mensagem para mim, estou sempre disposta a responder, tá? Só não ficam com dúvida, não façam coisas erradas, principalmente não usam suplementos de forma desnecessária, tá? Suplemento ele é muito bom, muito legal, a gente consegue corrigir bastante carência, principalmente vitamínica, mas ele não pode ser usado assim como se fosse um tiro no escuro, de forma exagerada, tá, pessoal? Do mais é isso, agradeço a presença de todo mundo, beijo da Nutri, tchau, tchau, pessoal! Deixa eu voltar, a Nutri vai voltar aqui.